Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Continuando nossos estudos em Apocalipse, agora no capítulo 9, seguindo com as trombetas, versículo 1 a 3, resumidamente, diz assim: O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dadas as chaves do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos, e foi-lhe dado poder como que tem os escorpiões da terra. A quinta trombeta. João vê um anjo, uma estrela cair do céu, aliás. Eu já estou falando anjo porque estrela significa anjo. No Apocalipse e no livro de Jó nós entendemos estrelas como anjo. Estrela como anjo. O astro caindo no céu é sempre se referindo assim ao astro caído, que é Lúcifer, que é Satanás. Em Isaías capítulo 11 e também Ezequiel capítulo 12, se não me engano, há uma palavra sobre a queda de Lúcifer. A expressão Lúcifer, na verdade, não aparece o nome Lúcifer na Bíblia, mas é uma expressão baseada lá em Isaías capítulo 11, 12 a 15, uma coisa assim. Estrela da manhã, ou estrela da alva, uma expressão que denotava o estado original de Satanás, dessa estrela que antes era uma estrela de luz, Lúcifer significa portador da luz, mas que tendo caído, tendo se rebelado contra Deus e levado os anjos junto com ele, se tornou o príncipe das trevas, de portador da luz a príncipe das trevas. Satanás e Lúcifer são a mesma pessoa. Nós vamos ver isso com mais detalhe mais para frente aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 12, vai estar detalhada essa batalha no céu, essa batalha original, que é, na verdade, o início de tudo. E Apocalipse usa aqui numa segunda vez já uma imagem de Satanás, já tinha usado no capítulo anterior, no capítulo 8, o astro chamado Absinto já é essa figura de Satanás, da queda de Lúcifer, que é Satanás. E agora aqui na quinta trombeta, João vê essa estrela que cai do céu para a terra. E é o início de tudo, na verdade. Vamos ver isso com mais detalhe mais para frente. Mas é uma imagem de Satanás. E essa estrela, então, ela recebe uma chave e ela abre o poço do abismo. Agora, aqui nós vamos ter que entender uma coisa. Quem tem as chaves? Foi dada essa estrela a chave. Ela tem essa chave? Não, não tem. Por que ela não tem? Porque só Jesus tem as chaves. E só Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. O próprio Jesus, no começo aqui do Apocalipse, ele fala: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele, Jesus, tem a chave de todas as coisas. Ele é o que abre. Ele é o que desata os 7 selos e nele está toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, se essa estrela absinto, ela tem as chaves e abre o poço do abismo, então ela faz isso por permissão de Deus. Ou por deliberação de Jesus. Isso, obviamente, expressa em uma linguagem simbólica, porque as chaves é sempre sinônimo de autoridade. A igreja tem as chaves do reino de Deus também. Lá nos evangelhos está escrito isso. O Senhor Jesus falando para os apóstolos, para Pedro particularmente, depois para os apóstolos, lhes dá as chaves do reino, de modo que o que ligar na terra será ligado no céu por meio da intermediação do sacerdócio da igreja. Chave é autoridade, chave é sempre autoridade. Então aqui a essa estrela, esse astro caído, que é Satanás, é dada autoridade, sob permissão divina, para abrir o poço do abismo. O que é o poço do abismo? É provavelmente uma região infernal. O abismo é uma prisão temporária de certas categorias de demônios ou lugares onde os demônios são presos de alguma maneira. É que nós não temos revelação suficiente sobre isso. Sobre as regiões celestiais e as regiões infernais, nós não temos muita revelação. Biblicamente, não. Em Lucas capítulo 8, versículo 31, por exemplo, quando o Senhor Jesus expulsa os demônios lá do Gadareno, aquela legião de demônios, ele implora para que não sejam mandados de volta para o abismo. Então dá para entender o abismo como uma região infernal. E é dessa mesma região, do mais profundo do abismo, que a besta emerge. Nós vemos claramente em passagens como essa de Lucas 8:31, que dá a entender o abismo como região infernal, de onde saem demônios de alguma maneira presos lá, e de onde vai emergir a besta também. Lá no capítulo 3 vai dizer isso. A besta vai emergir do abismo. Vai emergir do abismo, uma região infernal. E os gafanhotos que aparecem aqui nas passagens também são pragas ou juízos divinos, simbolicamente. São demônios, nós vamos ver claramente, são demônios
mas são, assim, uma linguagem simbólica, porque lá no Antigo Testamento, e aqui nós vamos entender sempre que o livro do Apocalipse inteiro dialoga com simbologias, principalmente do Antigo Testamento. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, para entendermos o sentido dos gafanhotos aqui, nós temos que entender tanto que eles são de fato, mais para frente nós vamos ver isso, quanto o que simboliza o gafanhoto, porque lá no Antigo Testamento, tanto Israel quanto o Egito são castigados ou são julgados por Deus por nuvens de gafanhotos. Porque a sociedade da época era agropastoril e o diálogo de Deus com a humanidade naquela época era nessa forma, porque era uma sociedade agrária. A constituição familiar principal era o clã, patriarca Abraão. Patriarca por quê? Porque o patriarca era o mais velho e a autoridade da família inteira. Isso não apenas sua família mais imediata, mas de um grupo de pessoas. E também a questão de que os gafanhotos e as coisas relacionadas à terra vêm com juízos. Vêm na forma de juízos. Quando Deus liberava, por exemplo, gafanhotos para punir, tanto Israel quanto o Egito, era uma forma de juízo divino. Então, os gafanhotos aparecem dessa maneira. E aí nós temos que ver também esses gafanhotos como naquele aspecto de liberação de Deus, mesmo das coisas infernais, sob liberação de Deus. Sempre isso. Sempre isso. Se os gafanhotos têm o simbolismo de juízos, pragas e juízos divinos, então esses gafanhotos aqui, embora sejam claramente um exército infernal, estão debaixo de uma liberação de Deus nessa simbologia que aparece aqui. Porque tudo está na balança de Deus. E ele sabe como, quando e de que maneira libera seus juízos. Depois aqui no 9, 4 a 13, continuando aqui nesse capítulo 9, diz assim: e foi-lhes dito aos gafanhotos no caso, que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Naqueles dias, os homens terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto do gafanhoto era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Seu rosto era como o rosto de mulher, rosto de homem, aliás, seu rosto era como o rosto de homem, cabelos de mulher, dentes de leão, e na cauda tinha poder para causar danos aos homens. Tinha como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Terrível isso aqui. Esse juízo é terrível. Na forma de liberação de forças infernais. O que nós lemos aqui na sequência dessas trombetas? Juízos parciais e juízos dirigidos. As primeiras 4 trombetas atingem o sol, a lua e as estrelas, atingem a terra. As primeiras 4 trombetas. Agora, essas outras trombetas já atingem o homem diretamente. Isso sempre numa gradação de juízos. À medida que a humanidade vai se afastando de Deus, tanto a terra quanto o homem começam a ser atingidos. E o primeiro ai é esse primeiro ai daqueles 3 ai, daquela águia voando pelo meio do céu que nós já lemos. Esse é o primeiro ai, quando o homem começa a ser atingido. E a esses gafanhotos foi dado que afligisse somente aqueles que não são selados com o selo de Deus. O que nós temos que entender aqui? Voltando um pouco naquelas passagens dos evangelhos, quando Jesus fala da grande tribulação, aqui nós estamos nos dias da grande tribulação, claramente pelos aumentos das aflições, pelos aumentos das guerras, pelos aumentos das catástrofes cósmicas, do modo como a Terra é sacudida, pelo aumento das pandemias, das pragas, por tudo isso, nós entendemos assim um princípio da grande tribulação, ou um começo da grande tribulação em nossos dias, que vai se intensificando. Porque, como já disse antes, a grande tribulação não é um período fechado de 7 anos, mas são períodos que vão escalando em aflições até atingir um ápice, até atingir um limite tão grande de aflições que o Senhor mesmo vai interromper por amor dos eleitos. A grande tribulação é isso, um período de tribulação muito grande. Mas nós temos que fazer um corte aqui, porque alguns irmãos sentem ou acreditam que a igreja não estará presente nesse período da grande tribulação. Então, essas trombetas aqui, para muitos irmãos, a igreja nem vai estar aqui mais. Por quê? Por causa daquela ideia de uma vinda secreta de Jesus. Não tem lugar nenhum na Bíblia isso, mas tem gente que acredita nisso. Uma vinda secreta que vai arrebatar a igreja,
uma ressurreição secreta, um rapto secreto, vários acontecimentos que dividem a segunda vinda de Cristo. Daí, no caso, a igreja não estaria nesse período. Alguns acreditam assim. Mas, e alguns até para entender dessa maneira, ou para justificar que acreditam dessa maneira, até dizem assim, que sendo o período da grande tribulação um período de um descarregar da ira de Deus, é claramente a linguagem aqui na quinta trombeta, os anjos estão tocando as trombetas e Deus está liberando os juízos. É claramente isso aqui. Então, alguns sentem que, como a igreja não está debaixo da ira de Deus, a igreja não vai estar aqui quando for liberado os juízos. Mas aqui nós vemos claramente, primeiro, que é atingido apenas os não selados. Agora, se é atingido os não selados, então há um castigo seletivo aqui. Porque os selados estão no mesmo contexto que os não selados. E aqui fala, atormenta apenas aqueles que não foram selados. Os gafanhotos estão atacando o quê? Os não selados. Onde estão os selados? Estão nesse mesmo contexto. Não estão fora daqui, não estão nas botas do cordeiro. Estão nesse mesmo mundo. Mas não estão sendo atingidos pelo juízo divino. Porque a grande tribulação é, a um só tempo, período de juízo divino e um período em que a igreja sofre as perseguições do anticristo. A igreja sofre as trombetas, a igreja sofre a ira de Deus? Não, mas a igreja sofre a ira do anticristo. Nós vamos ver mais para frente que a besta persegue a igreja. Essas são as aflições da igreja. Não essas aqui. Essas aqui são dirigidas àqueles que não foram selados. Está escrito claramente aqui. Há dois grupos aqui, selados e não selados. Os selados são 144 mil, que não são judeus naturais, são uma expressão simbólica da igreja. Mais para frente nós vamos ver mais sobre esses 144 mil. Vai ficar mais claro que não é Israel natural, é a igreja. E esses são assim, poupados desses castigos, porque tem o selo de Deus. Esses que não têm o selo de Deus vão sofrer essas aflições. E aqui diz que as aflições serão de tal monta que as pessoas terão desejo ardente de morrer e a morte fugirá deles. E aqui não é a questão que as pessoas vão tentar se matar e não vão conseguir, vão pular de um prédio e não vão morrer, vão dar um tiro na cabeça e não vão morrer. Não é isso. É uma expressão simbólica. Essa expressão simbólica de as pessoas terem desejo ardente de morrer e a morte fugirá deles é um aspecto qualitativo. Expressam aflições de vida com ânsias de morte. É uma expressão qualitativa e não uma narrativa rigorosa de um fato assim desse tipo, num sentido literal. Não é isso. Entendamos isso. São as aflições e aqui a expressão qualitativa dessas aflições que vão aumentando muito à medida que nos aproximamos do fim. E quando o Apocalipse descreve das características dos gafanhotos, rosto como de homem, cabelo que nem mulher, dente de leão, que gafanhoto é esse? Existe um gafanhoto com essa cara? Não existe, obviamente. Então, claramente que os gafanhotos são uma expressão também simbólica, ou uma descrição simbólica dos exércitos infernais. Exércitos infernais. Eu não li aqui, mas esses gafanhotos têm coroas na cabeça. Coroas. E tem um rei sobre si. Então são o quê? Príncipes demoníacos que são liberados em um tempo específico. Aqui vai escalando. Não é que o diabo faz tudo o que quer, quando quiser. Ele vai sendo liberado à medida em que nos aproximamos do fim, à medida que as contrações do mundo vão aumentando, nos aproximando do fim. O mal é liberado no mundo gradativamente também. Então, a liberação. Esse é o sentido do gafanhoto aqui. Tanto no sentido daquela linguagem do Antigo Testamento, na forma de pragas, os gafanhotos vivem na forma de pragas, quanto nesse sentido mais psicológico, na forma de aflições que vão afligindo a humanidade sem Deus. Esse é o sentido aqui. Eles têm como rei sobre si o anjo do abismo, que em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião, que é uma expressão simbólica de Satanás. Satanás veio o quê? Para matar, roubar e destruir. Jesus diz lá no Evangelho de João isso. Aqui reflete o caráter de Satanás. Abaddon como sentido de destruidor. E aqui se diz, os comentaristas dizem duas coisas aqui interessantes sobre esse ponto. Que destruidor ou destruição, as palavras Abaddon e Apolião significam isso. Uma palavra hebraica que é Abaddon e outra palavra grega que é Apolião. E alguns também veem assim a semelhança de Apolião com Apolo, que é aquele deus grego da luz. Talvez aqui também numa referência ao estado original, definindo esse líder do gafanhoto como aquela serpente original, como aquele Lúcifer que falamos agora há pouco, que caiu do céu e que era também um astro brilhante, um ser luminoso. Talvez Apolo aqui seja também uma referência a isso,
E Abaddon e Apolião são as expressões de Satanás como destruidor e também a sua expressão original, expressão simbólica sobre ele. Mas, de fato, o que Paulo diz em sua carta é que mesmo quando Satanás se apresenta como anjo de luz, ele é o que ele é, o príncipe das trevas. Ele quer fazer o mal, então o caráter principal dele é Abaddon. Apolião, no caso, já é o caráter enganoso dele, por aquilo que ele perdeu como resplandecência, mas que agora usa como forma de engano. Isso está escrito aqui. E esse exército infernal, esses gafanhotos terríveis aqui, tem essa liderança. Nós temos que entender isso. A rebelião original de Lúcifer e o modo como isso constituiu um exército tremendo de anjos que também se rebelaram com Lúcifer e agora são os demônios. São esses anjos caídos, são esses gafanhotos terríveis aqui. O que está falando aqui nessa passagem? Quando fala de cavalo preparado para a batalha? Fala de um exército organizado. Então, as forças das trevas são uma força organizada e hierárquica. Porque esses gafanhotos, eles usam coroas e tem um rei sobre si. Então, são príncipes demoníacos. Príncipes liberados em um tempo propício, um tempo próprio, debaixo da soberania de Deus. Isso a gente tem que sempre entender essa linguagem do Apocalipse. E aí diz que o primeiro ai passou. O primeiro ai daqueles 3 ai da águia que passa voando, dizendo ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes das trombetas que ainda tem que tocar. Então, a quinta trombeta é o primeiro ai, que vai atingindo os homens e que vai intensificando cada vez mais as aflições. Aí depois diz assim, no versículo 13 a 16, resumidamente diz assim: o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz dizendo: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates, preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Ou seja, o 6º anjo toca a trombeta. E é mais uma trombeta aqui. E aqui fala para soltar os 4 anjos. Uma linguagem muito parecida com aquela que vimos lá no capítulo 8, quando se diz que era para segurar os 4 anjos, que seguravam os 4 ventos, para que não soltasse aqueles anjos, enquanto não se selasse os 144 mil. Aqui está dizendo que está soltando os anjos que estão atados para lá do rio Eufrates. Então, essas aflições são liberadas depois do selamento do povo de Deus. Depois do selamento do povo de Deus. Lá no capítulo 7, nós vimos sobre os 144 mil, e nós vimos o modo como Deus retém seu juízo e sela teu povo primeiro. Não é que o povo vai escapar, é que o povo é fortalecido. É diferente, não é isso não. Ser guardado não é ser livrado no sentido de escapar, é ser fortalecido para enfrentar a batalha. Esse é o sentido aqui. Então, esses anjos são liberados e são 4 anjos atados no rio Eufrates. São males contidos até o tempo propício de Deus. Porque no reino de Deus há uma cronologia para tudo. Há tempo para tudo. E o soberano sobre todos os tempos, sobre todas as épocas, é o Senhor. Aqui, por isso que diz aqui essa expressão, para o dia, o mês e o ano. Há, inclusive, uma referência aqui, a Batalha do Armagedon aqui. Não é desatada a Batalha do Armagedon aqui, mas a linguagem é muito parecida, porque tem o Eufrates como termo, o rio Eufrates. Agora, vamos dizer assim, geograficamente tem 4 anjos amarrados lá no rio Eufrates, lá no Iraque. Entendam que o livro do Apocalipse está dialogando com a linguagem do Antigo Testamento, mas com aquilo que aquelas coisas significavam espiritualmente. Vamos sempre ter isso em mente. Porque o rio Eufrates era o quê? Na Bíblia. O rio Eufrates era o limite ideal do povo de Israel. Porque se nós lemos as promessas de Deus lá, quais seriam os termos das fronteiras de Israel, seria até o rio Eufrates. O termo seria o rio Eufrates, não seria o Jordão, seria o rio Eufrates. E na época de Davi e de Salomão, Israel teve esse termo aí, teve esse alcance. As promessas que Deus fez lá com relação ao alcance e a posse da terra, todas as promessas se cumpriram. Se cumpriram fisicamente. Mas é um limite espiritual também. É um limite espiritual. É um limite geográfico, então não. É um limite de tempo. Então o Eufrates aqui aparece como essa fronteira de um tempo de Deus e uma fronteira em que são desatados forças do mal de alguma maneira.
Porque, biblicamente, as forças inimigas do povo de Deus estavam para lá do Eufrates. A Síria e a Babilônia, principalmente, eram nações que estavam para o lado de lá do Eufrates. E que eram ameaça para que atravessasse para o lado de cá do Eufrates e atacasse o povo de Deus. Então, essa retenção tem esse sentido espiritual. Os inimigos de Israel, no caso aqui, não é uma interpretação literal, mas os inimigos de Israel seria assim, espiritualmente, os inimigos da igreja. Eu sei que alguns irmãos acreditam assim, de uma maneira literal, que é Israel mesmo e que é o Eufrates mesmo, assim, fisicamente. Não, eu vejo como uma linguagem de aplicação espiritual. Isso que está escrito aqui é de aplicação espiritual. Até porque o caráter desses gafanhotos é um caráter espiritual. E o caráter desses males que vão vir aqui a partir do Eufrates também tem uma conotação espiritual. Nós vamos ver aqui que há um outro conjunto de forças que vão ser liberadas na sexta trombeta. Distinto da quinta trombeta. Distinto. Não são gafanhotos, mas são também forças do mal. Então aqui há uma referência já assim, parcial à Batalha do Armagedão, mas ainda não é a Batalha do Armagedão. E aqui diz que a terça parte dos homens é morta por esses cavalos e seus cavaleiros que são liberados aqui. São juízos severos, mas parciais. E esses juízos vêm na forma de quê? Na forma principalmente das consequências dos homens de seus próprios males. Porque principalmente assim a atuação do mal no mundo é principalmente com o conluio dos homens maus do mundo mesmo. Por que o mal, assim, ele pode ser liberado? Primeiro, existe a soberania de Deus. E segundo, existe o conluio humano. Então, muitos dos males que afligem a humanidade são, infelizmente, alianças da humanidade ímpia com as forças das trevas, que dão a eles esse alcance que eles não teriam se as pessoas tivessem o selo de Deus nas frontes. Se fossem servos do Senhor, não haveria como as forças das trevas terem tanto alcance como tem no mundo. O triste fato é esse. E aqui o que o Senhor faz é o que ele faz amorosamente, protege e fortalece seu povo. Mas as pessoas ímpias estão à mercê das forças com as quais eles mesmos têm ligação no modo como vivem longe do Senhor. Depois, no versículo 17 a 21, terminando, diz assim, assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, foi morta a terça parte dos homens. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, nem ainda se arrependeram das suas feitiçarias, nem de sua prostituição. Terrível isso aqui. Cavalos e seus cavaleiros. De novo aquela descrição terrível. A descrição desses cavalos e desses cavaleiros que vêm do lado de lá do Eufrates é uma descrição muito parecida com a dos gafanhotos. Então nós vemos também que são forças do mal aqui. Forças mal desatadas também. E essas forças estão preparadas para o dia, o mês e a hora. Assim como anteriormente também. Mas aqui a expressão aqui, dia, mês e hora, enfatiza o controle de Deus sobre esses eventos. Ou o controle de Deus sobre as cronologias do reino de Deus. Porque aqui segue a cronologia do reino de Deus. Não é o tempo nosso e não é a vontade de Satanás. É a cronologia do reino de Deus que determina todas essas coisas aqui. Tudo isso. Sendo o Senhor o soberano sobre tudo isso. Os três flagelos, o fogo, a fumaça e o enxofre. Algumas pessoas até perguntam, você não seriam vulcões isso aqui? Fogo, fumaça e enxofre? Não parece um vulcão isso aqui? Mas são flagelos em imagem simbólica. Pode até ser vulcão, embora as pragas que atingiam a Terra estão no capítulo anterior. Mas algumas pessoas acham que talvez seja isso, a descrição simbólica disso. O fato é que nós temos que entender que tudo que acontece no mundo atualmente, nesse ano de 2021, em outubro de 2021, são obviamente aspectos dessas trombetas e dos juízos de Deus sobre a Terra e sobre a humanidade. Estamos em pandemia, em final de pandemia, se Deus quiser, final de pandemia, que é um aspecto desses juízos que nós vemos aqui. E também vulcões acontecendo, várias erupções assim, ameaçando a vida na Terra. Então são esses flagelos, sim. Ou a combinação desses flagelos, porque, como já disse antes, não são rigorosamente sequenciais. Estão colocados em sequência, mas não quer dizer que um vem rigorosamente depois do outro.
eles podem ser simultâneos e concomitantes. As trombetas e os selos são concomitantes e contemporâneos. O que vai aumentando realmente aqui, nós vemos claramente na narrativa, é a intensidade. Se no primeiro momento as primeiras trombetas atingem a terra e no segundo momento atingem o homem, isso é uma gradação de intensidade que vai escalando. É esse o sentido da narrativa profética, isso que a gente tem que entender. Então nós vemos aqui que esses cavalos e esses cavaleiros, com essas descrições horrorosas aqui, são, na verdade, o mesmo exército visto na passagem anterior dos gafanhotos, mas por um outro aspecto, ou por uma outra ótica. E aqui, quando nós terminamos essa narrativa dos gafanhotos, fala, o primeiro ai passou. Na verdade, a sexta trombeta que nós estamos lendo agora é o segundo ai. É o segundo ai, daqueles 3 ai da águia voando. Esse aqui é o segundo ai. Embora não apareça aqui no final dessa passagem, porque depois nós vamos ter um intervalo, vai falar sobre as 12 testemunhas, então lá para frente que vai falar, o segundo ai passou. Mas o segundo ai é a sexta trombeta, porque os 3 ais restantes são os restantes das vozes da trombeta, como disse a águia lá no capítulo 8. Tá? Então, então é a continuação dos flagelos e os juízos parciais de Deus, sempre com um convite ao arrependimento. Porque aqui, quando diz assim, o restante dos homens que não morreram por essas pragas, né, não se arrependeram, não deixaram de orar os demônios, não deixaram de se prostituir, não deixaram de levar suas vidas vazias. Por quê? Porque a intenção de Deus era essa. A intenção de Deus é simplesmente afligir a humanidade? Não. É capturar a atenção. Capturar a atenção. Eu me lembro que em 2004, quando aconteceu aquele tsunami terrível lá na Indonésia, um pastor comentou que ouviu uma criança perguntando para o pai, pai, o mundo está acabando? Uma criança perguntando para o pai, pai, o mundo está acabando? Perguntou para o pai isso. Então, uma criança intuiu aquilo como uma coisa assim, extraordinária. O que está acontecendo? Que nem hoje em dia, eu estou no dia 8 de outubro do ano de 2021, e há vários vulcões despertando, né? E as pessoas estão assim apreensivas, por que está acontecendo? Por que os vulcões estão todos despertando quase que ao mesmo tempo? O que está por vir? O que está por vir? O vulcão Cumbre Vieja ainda não parou até esse dia, 8 de outubro de 2021, o vulcão Cumbre Vieja, lá nas Ilhas Canárias, ainda está explodindo. Havia um risco assim de causar um tsunami, inclusive atingindo o Brasil. Esse risco não está 100% descartado. As pessoas dizem que o risco é pequeno, tomara Deus seja pequeno. Mas já houve terremoto esses dias, já houve alerta de tsunami, tudo isso cumprindo essas aflições que vão escalando. Já vimos lá em Lucas, quando o céu, a lua e as estrelas são atingidas, o Senhor disse que haveria sinal no sol, na lua e nas estrelas, e que na terra haveria aflição entre as nações por causa do bramido do mar e das ondas. Por causa do bramido do mar e das ondas. Nós estamos exatamente nesses dias, em aflição e perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Isso é uma coisa bem recente, inclusive. Não era comum tsunami. Tsunami aparecia. Inclusive, o nome era maremoto, o nome dos anos 70, mas era muito raro. Agora já não, já há sempre esse risco. Mas são juízos que convidam o homem ao arrependimento. Só que, infelizmente, nós vemos esses juízos na forma simbólica dos juízos lá do faraó, lá das 10 pragas do Egito. E, infelizmente, os homens estão tomando aquela mesma atitude do faraó lá no Egito, vendo as pragas, sofrendo as pragas e não se arrependendo. Mas a misericórdia do Senhor dura para sempre. E a intenção dele é sempre chamar o homem ao arrependimento. Embora o juízo seja severo, ainda assim ele insiste até o fim, para que o homem realmente caia em si. E tendo justamente a percepção de sua limitação, a percepção de que ele não é nada nesse mundo, através disso, o homem seja convidado ao arrependimento. Essa é a intenção de Deus, embora a humanidade permaneça dura. O Senhor continua misericordioso como sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Deus abençoe, irmão.